Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, de vez em quando a gente diz assim, daqui a alguns anos, o mundo e as pessoas estarão fazendo coisas terríveis, estarão fazendo na frente de todos comportamentos vulgares que ainda são feitos escondidos. E a gente pensa, vai demorar um pouquinho mais, eu não estarei aqui para ver porque o mal avança, é verdade, mas essas coisas são terríveis e vão demorar para serem feitas na frente de todos sem constrangimento. Erramos feio nas nossas previsões. Não sei mais o que falta de sujo, de vulgar, a ser feito descaradamente na frente das pessoas. O tema de hoje é qual o seu alicerce espiritual. E o texto é Efésios capítulo 2, versículos de 19 a 21. Deus nos diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Concidadão dos santos. Indivíduos que, com relação aos santos, desfrutam da mesma condição que eles. Membros da família de Deus. Quer fazer parte dessa família? Então eu lhe pergunto, qual é a base em que se apoia o seu coração para pensar, falar e agir na sua vida? O que é certo e errado para você? O que nós identificamos como certo e errado são parâmetros que nós chamamos de regras e condutas. Regras e condutas são estabelecidas pela sociedade para o ser humano como forma de procedimento, para que os indivíduos que querem conviver bem com seus semelhantes e da mesma forma, regras e procedimentos espirituais são estabelecidos na Bíblia para aqueles que querem viver de bem com Deus. O problema é que o ser humano erra nos dois procedimentos. Ele erra tanto na vida social como na vida cristã. O ser humano continua errando e pecando, atropelando e demolindo regras, condutas e também desobedecendo a Deus. E o pior, querido, explicando, justificando por que está fazendo isso. O que é sujo, explicado por uma pessoa cheia de argumentos e palavras bem colocadas, conseguem convencer a muitos que a sujeira ou um pouco dela é normal. Ele faz isso por causa daquilo, ou ele faz aquilo por causa disso. Há muito tempo atrás, eu vi em uma rede de TV pessoas explicando e rindo porque haviam traído os seus companheiros ou companheiras. Elas explicavam as suas razões sem constrangimento ou vergonha. Mas por que essas pessoas se colocaram de frente à TV para dizer que tinham feito aquelas coisas? Porque elas achavam que estava certo o que haviam feito. Elas estavam diante da TV, diante de milhões de pessoas, dizendo com satisfação e orgulho que haviam traído os seus companheiros e companheiras. A reportagem da TV era de quem traía mais, os homens ou as mulheres. Parece que as mulheres ganharam porque apareceram muito mais mulheres do que homens. Embora tenha aparecido mais mulheres na TV, sinalizando que elas ganharam, eu tenho minhas dúvidas, porque o homem é criado por grande parte da sociedade para trair. Para a sociedade que continua sendo machista, quanto mais o homem trai,
mais homem a sociedade acha que ele é. O que me causou espanto foi as mulheres que exibiram orgulhosamente seus rostos, dizendo que traíam mais e melhor. O que isso significa? Trair mais e melhor? Mais truques? Mais cinismo? Queridos, o mal inserido nessas condutas é que o ser humano tem uma capacidade enorme de imitar o outro no que se refere a procedimentos errados. Veja só, se nós dissermos que passamos a noite toda ou a madrugada toda distribuindo sopa para os desabrigados, para as pessoas que dormem nas calçadas, a maior parte das pessoas vai dizer assim, isso aí não dá para mim. Se nós dissermos que vamos viajar para bem longe, estrada de barro, colocar o nosso carro para pregar o evangelho numa igreja bem pequena, a maior parte diz assim, estou fora. Mas se nós dissermos que digitando alguns números do telefone celular, podemos ligar de graça para quem quisermos, todos ou quase todos vão querer saber os números. Ninguém quer trabalhar para pagar suas compras, mas querem clonar cartão para não pagar nada. Todos ficam analisando como ser rico sem dar um prego numa barra de sabão. Ficar rico sem trabalhar. Um golpe de sorte ou loteria. Valores morais e espirituais podem ser destruídos sem problemas, porque na vida, na mente de muita gente, esses valores só atrapalham. Vejam o texto. Tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Não é preciso inventar teorias, não é preciso fazer teologia para entender o que a frase quer dizer. Tendo Jesus como referência, como modelo, como base, todo ser humano é ensinado e cresce para se tornar um verdadeiro filho de Deus. Se nós somos edificados em Cristo, o resultado é uma pessoa que ama Deus e obedece a Ele. E coisas vulgares como essa da reportagem não seriam aceitas em sua vida, nem o procedimento, nem a reportagem. A pergunta na reportagem da televisão era uma coisa extremamente vulgar. Quem trai mais? O homem ou a mulher? O que é uma traição? É um comportamento praticado por pessoas nas quais elas mostram que a confiança nelas depositada não é merecedora. Traição é tão feio que nós escondemos. Traição ou adultério não é uma coisa bonita onde nós colocamos com alegria em um cartão de aniversário ou parabéns. Olha aqui, parabéns para você, faz um ano que eu lhe traí. Isso não existe. Traição é ruim porque machucamos as pessoas que nós amamos e que nos amam. Mas essas pessoas falavam do seu adultério, da sua traição, como se ela fosse uma qualidade. Isso há muitos anos atrás. Deus fala tanto para o homem como para a mulher sobre traição, sobre adultério. Provérbios 6,32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Esse provérbio foi para o homem. Agora para a mulher. Provérbio 30:20. Tal é o caminho da adúltera. Come, limpa a boca e diz, não cometi maldade. Come e limpa a boca. Comer, eufemismo, figura de linguagem que significa se entrega ao pecado. Limpar a boca significa toma banho e se acha limpa. E esse era o procedimento das pessoas entrevistadas. Não fiz nada de errado. Por isso, queridos, causou espanto, perplexidade quando muitas mulheres apareceram na TV dizendo sem nenhum constrangimento ter traído seus maridos, noivos e namorados. Se a traição
na concepção das pessoas, é um procedimento errado, vergonhoso e imoral. As mulheres da televisão estavam dizendo aos seus companheiros e a quem quisesse ouvir: olha, eu posso ser mais errada, mais sem vergonha, mais imoral e mais suja do que você. Se o homem foi desleal e sujo, a mulher estava dizendo na TV: eu posso ser mais suja do que você. Isso com um sorriso nos lábios, achando engraçado. Queridos, em nenhum momento eu estou justificando a atitude de traição dos homens. Não, de forma alguma. É errado para com sua noiva, sua esposa, namorada, e é pecado para com Deus. Mas não podemos querer legalizar uma coisa errada sob a visão de vingança. Muitas pessoas dizem, muitas pessoas traídas dizem que os direitos são iguais. Mas não podemos solicitar um direito para fazer uma coisa errada. Nesse caso é um direito de quê? De ser mais sujo? De ser mais vulgar? Dar o troco, mesmo que isso lhe torne igual a pessoa que lhe traiu? Queridos, o direito sem ser corrompido se refere à justiça e à honestidade. O direito sem ser corrompido, senão não é direito, se refere a procedimentos que conduzem o ser humano a respeitar e ser respeitado. Em que a traição lhe confere respeito, justiça e honestidade? Se as pessoas brigam por coisas erradas e imorais, os seus direitos serão cada vez mais difíceis, porque em nenhum momento essas coisas lhe conferem respeito ou dignidade. E hoje, esse é o comportamento normal da maioria das pessoas. E nós? Como nós estamos nos comportando diante de Deus? O que o nosso pecado lembra? Ele lembra a primeira vez que Deus quase destruiu toda a humanidade. Gênesis 6, versículos 5, 11 e 13. A palavra de Deus diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu farei perecer juntamente com a terra. O que é esse orgulho e essa alegria de praticar o pecado? É o aumento da presença do inimigo no coração das pessoas. É o aumento da violência do mundo contra Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso naquele tempo. E agora? E agora com a televisão, com a internet, com as festas, onde tudo é permitido sob a desculpa de diversão? Vulgarização dos corpos através de novas diversões que vão surgindo. Queridos, por mais que nós, homens, sejamos vistos como brutos, insensíveis e fora de moda, nós vemos as mulheres como delicadas, bonitas, cheias de amor, cheias de mistério e merecedoras de respeito. As mulheres são mais pacientes, mais sensíveis, mais perdoadoras e mais dedicadas à família. Elas podem muito nos ajudar a sermos pessoas melhores, porque essa foi a vontade de Deus quando nos deu uma companheira. Mas, infelizmente, as mulheres estão aceitando que os homens destruam esse respeito, essa dignidade. Devemos nos analisar. O que eu sou? O que eu sou é o que eu quero ser ou o que as pessoas querem que eu seja? Qual é o meu padrão de qualidade? Novelas? Big Brother? Ou a palavra de Deus? Nunca se passaria na nossa cabeça
que um dia veríamos pessoas na TV, praticantes sorridentes de procedimentos vulgares e brigando para serem consideradas piores do que as outras. As pessoas que tiveram a coragem de aparecer na TV para dizer que também podiam ser mais vulgares do que as outras, não tinham ao seu lado seus companheiros. Na hora da entrevista, não tinham ao seu lado seus companheiros. Será que elas estavam sós? Ou seus companheiros não quiseram estar ao lado delas na hora da entrevista? Será que suas condutas imorais era somente traição ou seus sorrisos escondiam alguma coisa mais? Efésios 4, 18 e 19, o apóstolo Paulo diz assim: obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se entregaram ao pecado para cometer tudo o que há de sujo. Longe de Deus, inimigos de Deus, adoradores do pecado. Queridos, eu tenho uma pergunta a fazer. Diferente. Quem ama mais, o homem ou a mulher? Uma reportagem desse tema, feita com muito respeito e sabedoria, faria bem a todos nós e a nossa família. Seria assistida com prazer por católicos, por evangélicos, padres, pastores, enfim, uma sociedade carente de temas edificantes e que visem a união da família. Quem ama mais, o homem ou a mulher? Quem quer que ganhe, ninguém sairá perdendo. Se forem as mulheres, seremos mais amados. Se forem os homens, amaremos mais as nossas companheiras. Para despertarmos o amor das pessoas, precisamos amá-las muito mais. Para despertar o amor das pessoas, precisamos respeitá-las. Não é traindo que conseguiremos nos sentir melhor nas situações difíceis. Não é traindo que conquistamos o amor e a confiança das pessoas. Não é ficando que somos especiais ou bonitos. Agindo assim, mostramos que somos fáceis e vulgares. Não podemos pedir respeito a ninguém com a nossa vulgaridade. É verdade que nós namoramos, noivamos e casamos, mas como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7,9, é melhor casar-se do que abrasar-se. É melhor casar do que ficar queimando. Mas não transforme essa busca pela pessoa certa em um aluguel do seu corpo. Ou você se respeita, ou ninguém vai respeitar você. Ou você se comporta como uma pessoa digna, ou será sempre apontado como vulgar, como uma pessoa fácil. Você será visto ou vista como vulgar e fácil até para quem está sorrindo para você. Eu estava em uma praça, em um momento da minha vida, e perto de mim 2 rapazes conversavam. Então, um deles avistou uma moça de longe e gritando cumprimentou. Olá, tudo bem? Como é que vai? Gritando, a moça estava distante, e baixinho disse ao amigo que estava do seu lado um comentário terrível sobre a moça que estava longe. Queridos, eles fazem propaganda dos seus defeitos, das suas falhas e dos seus problemas. Você pode até fazer as coisas erradas com eles, ou eles saberem, mas depois eles colocam uma placa em suas costas. Você só vai atrair para a sua vida relacionamentos sujos, vulgares e sem compromisso. E cairá cada vez mais. Tudo isso porque pecamos contra nós e contra Deus. Tudo isso porque aceitamos o mundo destruir a nossa espiritualidade com Deus. Eu não fiquei espantado por causa do tema traição. Eu não fiquei espantado por causa da traição. A traição existe desde que o homem pisou na terra. Eu fiquei espantado por causa do orgulho e do sorriso das pessoas dizendo que traíam. Isso para todo mundo ver. Tem muitos anos, queridos, que eu não assisto os canais livres.
Deus sabe o que está sendo colocado hoje de sujo, de errado, para a nossa família aceitar e acreditar. Existem muitos programas, muitos consultórios de médicos, psicólogos, psiquiatras, dizendo que nos tempos atuais, nos tempos de tanta tecnologia e avanço, é normal as pessoas procurarem seus consultórios para se tratar. Existe muito programa de médico, de psicólogo, dizendo que essas coisas são normais e indicam seus consultórios para a gente se tratar. Normal? Se é normal, por que nós adoecemos? Se é normal, por que procuramos um médico? Se é normal, por que a nossa família se destrói? O que há de normal em uma pessoa que você nunca viu pelo celular lhe convencer que tem que se machucar ou fazer coisa pior? Não, querido, não é normal. É uma doença. Porque são muitas doenças espalhadas nas mídias para alcançar você e a sua família. Depressão, angústia, tristeza, falta de amor, falta de compreensão, separação entre pais e filhos, destruição da família. Esse é o caminho inicial para se refletir na sociedade que vem morrendo a cada dia que passa. Mas se nós somos membros da família de Deus, ou queremos ser, nós temos que ouvir e obedecer a quem nós chamamos de Pai Celestial. A confiança que Deus deposita em nós tem que ser merecedora, tem que ser justificada. A terra pode estar corrompida, mas o nosso caminho deve ser limpo. A terra pode estar cheia de violência, mas Deus diz que nós não somos daqui, mas concidadãos dos santos e membros da família dele. Jesus morreu para que Deus, mesmo olhando para a terra corrompida, mesmo olhando para nós cheios de pecado, não desse fim a toda criatura vivente, mas um caminho, um alicerce firme para a nossa salvação. Uma casa só estará firme se tiver um bom alicerce. Uma aliança só estará bem plantada para suportar tempestades se tiver raízes profundas. Você não pode agarrar-se em si mesmo. Você tem que agarrar-se em quem é forte para vencer toda forma de mal que apareça. Você tem que agarrar-se ao fundamento dos apóstolos e dos profetas, na qual toda a vida é ajustada e cresce para tornar-se um santuário santo. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso alicerce espiritual. Que Deus nos abençoe.